Pois bem, pessoal, aqui é a correção de 5 questões do ECA. Toda quinta-feira nós publicamos no Telegram e depois nós fazemos a correção aqui no sábado. Lembrando, as questões estão aqui no formulário, na descrição do vídeo. Primeira questão, então, foi aplicada pela FEPESE 2019. De acordo com o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis, têm direito a... Tem direito ao quê? Vamos lá. A liberdade, ao respeito e à dignidade. Sim, né? Tem direito à disciplina, ao ensino espiritual. O que seria isso, hein? E à tutela. Ensino espiritual ficou ruim, né? Não dá para ir nessa questão, não. Bom, tem direito à alternativa C, então. Tem direito à tutela, ao cuidado e à formação meritocrática. Será que tá isso, não é, cara? Eu não iria nisso aqui, não. Bom, alternativa D. Tem direito à educação moral, ao respeito e à formação militar. Formação militar é um direito? Vamos para a alternativa E. Tem direito à conformação do corpo, ao cuidado e à disciplina. Conformação do corpo. Essa questão que a FEPESE aplica estava bem tranquila para a alternativa A. Como que o pessoal respondeu? 40 pessoas responderam, todas acertaram, tranquilo. Artigo 15, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Ficou fácil, todo mundo acertou 100% de acerto. Onde está aqui no artigo 15, então, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade? Onde está isso? Está no caput. Inclusive é o título do capítulo 2 do ECA, né? Do direito à liberdade, olha lá, ao respeito e à dignidade. Os 3 direitos aqui são, inclusive, o título do capítulo 2. Então, aqui também no caput do artigo 15, olha, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. É essa a resposta da nossa primeira questão, ok? Vamos para a segunda questão? Então, segunda questão, também na FEPESE, de acordo com o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, ok? Como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Aqui tem uma dica metodológica. A questão tinha algumas alternativas e você tinha aqui como opção de resposta, que é a resposta correta, a alternativa A, liberdade, respeito e dignidade. Veja que já na questão posterior à número 2, você já tinha a resposta aqui, olha, liberdade, respeito e dignidade. Então toma cuidado quando vai fazer a prova, quando vai fazer o seu concurso. Por quê? Porque muitas vezes as questões não estão na sequência, mas às vezes na mesma prova tem uma questão aqui 30, a outra questão está lá na 45, 46 e às vezes pode ter o mesmo conteúdo, um conteúdo que você aproveita. Espera para encher o gabarito, preenche o gabarito provisório, mas o gabarito definitivo ao final somente, porque pode ser que as próprias questões tenham informações importantes para vocês, ok? Então vamos para a segunda questão. Olha, a FEPESE, depois de resolver a questão anterior, né, no nosso simulado aqui, com liberdade, respeito e dignidade, perguntou o seguinte, em seu artigo 16, o direito à liberdade. O ECA, ele descreve bem o direito à liberdade, o que é direito ao respeito e a questão da dignidade como pessoa humana. Então, o direito à liberdade está no artigo 16. Compreende os seguintes casos. 1. Opinião e expressão. Será que eu posso ter a liberdade de opinião e expressão? Claro que sim, né? Então eu venho naquela famosa caixa de combinação aqui embaixo. O item 1, liberdade de opinião e expressão. Realmente eu tenho liberdade de opinião e expressão. Então, tudo que tiver o item 1 está correto. Aqui está correto. A alternativa B não está correta porque não tem o item 1. A, C, a D e a E, corretíssimas. Vamos para 2. Liberdade de crença e culto religioso. Então, aqui no Brasil as pessoas têm a liberdade de crença e culto religioso. Pois bem, então a 2 está correta. Estando correta a 2, a alternativa A já não é suficiente. Ficam então a alternativa C, D e E. Muito bem, agora observando aqui a C, D e E, eu percebo o seguinte. O item 3 está em todas as 3 alternativas que me restam aqui no quadro. Portanto, eu não preciso ler o item 3. Passo para o item 4. Será que o direito à liberdade, ele compreende participar da vida política, votando e podendo ser votado? Criança pode votar? Não, só adolescente. E podem ser votados, podem ser candidatos com 15, 16 anos? Também não, né?
Então essa alternativa 4 está ruim, está errada. Portanto, elimino a 4 aqui de baixo, elimino a 4 aqui de cima. A alternativa correta só pode ser a D mesmo. Vamos ver como é que o pessoal foi no formulário. Olha, 76% acertaram, foram bem, foram na alternativa correta. E onde foi a fonte do erro? A fonte do erro, que é importante aqui para o nosso estudo, foi a alternativa A. Ou seja, disseram que as alternativas 1, 3 e 5. Crença e culto religioso não está previsto no ECA. Está previsto sim. Tá? Crença e culto religioso está previsto sim. Onde no ECA está previsto? Olha lá o artigo 16. Direito à liberdade. Direito à liberdade, então, compreende o quê? Ir, vir e estar nos lugares públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão. Era o item 1 lá, na nossa questão. Crença e culto religioso. Está aqui sim, no direito à liberdade. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, mas não tem nada de votar e ser votado aqui, né? Buscar refúgio, auxílio e orientação, ok? Esta é a correção da questão. Pois bem, vamos para a questão número 3, então. O UNESP aplicou em 2018 o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos é resultado de um processo historicamente construído marcado por transformações ocorridas no Estado, na sociedade e na família. A doutrina da proteção integral constitui a base do Estatuto da Criança e do Adolescente e, conforme prevê o artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou, alternativa A, constrangedor. Alternativa B, limitante. Alternativa C, aleatório. Aleatório ficou ruim, né? Alternativa D, excludente. Alternativa E, desqualificado. Bom, dentre as 4 possíveis, porque aleatório ficou muito ruim, a resposta correta é constrangedor. Como é que vocês foram na nossa resposta no formulário? 43 pessoas acertaram, essa questão estava bem fácil. Onde está isso lá no artigo 18? Olha lá. É dever de todos, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-as a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, o que mesmo? Vexatório, constrangedor, que era a resposta na nossa questão número 3. Simbora para 4. O UNESP também aplicou em 2016, penúltima questão do simulado, hein? Conforme o disposto no artigo 18 do ECA, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-as a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Olha a resposta aí, mais uma vez, numa questão posterior à resposta da questão anterior. Sendo assim, é correto afirmar que a pessoa encarregada da educação de crianças tem o direito de utilizar castigo físico. Aqui ficou ruim já, né? Pode eliminar porque não dá. Tem o direito de utilizar castigo físico? Não. Alternativa B. A criança que utiliza a violência física com outra criança deve ser encaminhada ao conselho tutelar por violar o direito do seu igual. Alternativa C. A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Ok, tá boa. Alternativa D. Cabe ao responsável pela educação das crianças e adolescentes a utilização de ameaças graves. Não pode. Está errada essa alternativa D, né? Alternativa E. Os pais têm o direito de utilizar castigo físico. Não tem direito, não. Está errada a alternativa E também. Então, a dúvida podia ser entre a C e a B. Resposta correta, alternativa C. Como que o pessoal respondeu no formulário? 98% das pessoas acertaram e uma pessoa realmente, aqui nessa dúvida nossa aqui, que a criança que utiliza a violência física com outra criança deve ser encaminhada ao conselho tutelar. Isso está no artigo 18? Não, não está. O que tem no ECA então? Aqui o caput é o artigo 18 e a correção e a alternativa correta, que é a C, ela é do artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada,
pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Não pode utilizar castigo físico nem tratamento cruel ou degradante. Última questão aplicada pela COVEST-COPSET em 2019. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 18b, define a aplicação de 5 medidas, nos casos de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante contra crianças ou adolescentes. O órgão responsável por aplicar essas medidas, qual é o órgão? O Ministério Público? A Vara de Crimes contra a Criança e do Adolescente? Pode ser também. O Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar aplica medidas? O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, será que o CREAS aplica medidas? A Delegacia Especializada de Proteção da Criança e do Adolescente, será que as delegacias elas aplicam medidas? Quem é que aplica medida? Essas 5 medidas. Realmente é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o responsável por aplicar as medidas. Como é que vocês responderam? 81% acertaram essa questão, resposta correta. E onde foi a fonte do erro aqui? Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente, que há realmente uma dúvida, quem é que aplica? Mas aqui não se trata de punições, se tratam de medidas. Onde está isso lá no artigo 18b? No parágrafo único. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas por quem mesmo? Pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Espero que esse vídeo tenha sido útil para o seu estudo. Até o próximo.